Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo de aconselhamento matrimonial, respondendo e-mails. Essa semana eu já falei para vocês, nós começamos essa série e nós estamos com uma demanda de mais de 860 e-mails para responder. Então vamos gravar vídeos respondendo e-mails. São histórias reais de participantes aqui do canal, membros da família do canal, que nos mandaram e-mails relatando um pouquinho da sua situação, o que está passando e buscando ajuda. Eu já vou deixar para você também aqui embaixo o nosso e-mail, caso você queira também nos mandar um e-mail, e já deixar bem claro para você também que se você quiser aconselhamento por vídeo chamada, é possível você agendar. O link está na descrição desse vídeo. Se você desejar conversar também por WhatsApp, também temos disponibilizado para você aqui na descrição do vídeo. Tudo isso são recursos para tentar te ajudar de alguma forma, tá bom? Vamos responder então ao e-mail de hoje. Eu não vou falar o nome da pessoa para preservá-la e de nenhum dos envolvidos da história, mas vamos fazer a leitura. Diz bem assim: Olá, boa noite. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou casado há 12 anos e meu casamento sempre foi frio. Meu esposo parece que fugia de mim. Eu trabalhava ao meio-dia e depois que saía de casa, ele chegava e dormia durante o tempo em que eu trabalhava. Quando dava 18 horas, eu ia sair do serviço e ir para casa. E ele ia para a academia e só chegava às 11, 11h30 da noite. E eu já estava dormindo. Final de semana não fazíamos nada. Sozinho sempre. E ele sempre com a família dele. E ele não gostava de sair só nós dois. Em 2014, fui infiel a ele. Não tive relações sexuais. Foi igual a um namoro sem intimidades maiores. Ele descobriu e eu lhe pedi perdão. Mas deixei claro que se ele não quisesse me perdoar, era o direito dele. E ele disse que me perdoava. E continuamos casados. Mas um casamento ruim. Como sempre, ruim como sempre. Eu fiz um voto a Deus que jamais faria o que fiz novamente. Mas espera aí, você já não tinha feito esse voto lá no altar? Mas tá bom. Que jamais faria isso novamente. E tenho cumprido isso até o dia de hoje. Em 2017, tivemos um filho. E eu achei que seria a salvação para nós, uma família completa. Mas não foi assim. No ano de 2019, eu escutei ele cantando uma amiga na academia. E a gente brigou, e ele me pediu perdão e disse que era só uma brincadeira e que não faria mais. Em 2020, ele se encantou por uma jovem da academia, que era metade da minha idade. E eu clonei o WhatsApp dele e vi todas as mensagens que ele mandava para ela. Só que ela não quis ele. E eu contei para ele que eu sabia de tudo. E, mais uma vez, me pediu perdão, disse que não aconteceria mais. Pois bem, esse ano descobri outra traição dele, que já vem desde 2020, mas só descobri em fevereiro. Contei a ele, mas ele não se arrependeu. E ele continuou com ela, mesmo eu sabendo. Ele se arrumava, se perfumava, ia encontrar com ela e disse que não gostava mais de mim, que só ia ficar por causa do filho. Sofri muito. Tomava remédios para depressão, para dormir. Chorei muito a Deus. Mas ele não quis largar de mim. Ele só me humilhava, me dizia que eu era culpada de tudo, que eu abri as portas do inferno, que eu sou filha do capeta e coisas piores. Disse que queria me matar. E em abril tivemos uma briga feia e eu mandei ele para fora de casa, pois ele me agrediu tanto, até me enforcar, e disse que ia me matar. Pronto. Agora eu achei paz. Acabou. Fiquei sozinha com meu filho e peço ajuda para minha família para comer. Eu estou sozinha,
mas em paz. Só que vem os problemas tudo de novo. Agora em maio, a amante dele voltou para o marido. E agora ele não me deixa em paz. Ele disse que quer voltar e que eu tenho que voltar com ele, porque senão nós dois vamos para o inferno. E a vida dele é me acusar, condenar. E eu disse a ele que o perdoo, mas não quero voltar. Eu estou em paz sozinha. Mas ele não aceita. Ele está fazendo a minha vida um inferno novamente. E eu não amo mais. O sofrimento acabou. Com o meu amor, eu sinto bem sozinha. Mas eu gostaria de ouvir um conselho seu, pois eu estou ficando completamente perdida. Ele está tirando a minha paz. Eu não sei como resolver. Desde já agradeço pela atenção. Espero muito por uma resposta. Bem, obviamente, né? Nós ficamos mais de um ano sem responder e-mails. Esse e-mail ele é de um tempo atrás. Eu espero que venha a tempo essa resposta. E se não vier a tempo, eu tenho certeza que outras pessoas provavelmente estão passando por isso também, vão ser luz para elas. Em relação a essa situação, a gente pode fazer um resumo que esse casamento viveu o caos. Perfeito. Não vamos nos delongar nisso. Vamos nos atentar naquilo que você me pediu um conselho. Houve a separação, houve traições, houve mentiras, houve agressões, houve um divórcio. Pronto. Só que agora o marido quer voltar. Mas você percebe que ele não está bem. Vamos respirar e vamos organizar isso. Deixe-me até beber um pouco de água. Vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, vamos falar do perdão. Até hoje, nesse casamento, não houve perdão. E também não houve arrependimentos. Não houve perdão e não houve arrependimentos. Quando você trai o seu marido e você pede perdão para ele, você fala assim, olha, estou te pedindo perdão, mas se você não quiser perdoar, também é um direito seu. Isso não é sinônimo de arrependimento. Quando você me descreve o que você fez justificando o que ele fazia, significa que não houve arrependimento. Arrependimento de um erro é você olhar para o que você fez e entender que aquilo é errado, independente da circunstância. E pelo o que eu entendi, você não se arrependeu, porque você se justifica daquilo que você fez, ou seja, você deixa evidente, fala assim, olha, o que eu fiz, eu só fiz porque ele fez isso. Então, não há um arrependimento. Você está explicando as consequências dos atos. E quando você pede perdão, você fala assim, olha, eu estou te pedindo perdão, mas se você não quiser, não precisa me perdoar. Ou seja, parece que não tem esse arrependimento. Por parte dele, eu vejo que ele não te perdoou, porque se ele fala, por exemplo, que você abriu as portas do inferno, se com a tua traição abriu as portas do adultério para sua família, significa que ele também não te perdoou. Ou seja, isso ainda é uma ferida aberta nele. E é uma ferida aberta em você. Primeira coisa que eu diria que você deve se preocupar é com o perdão. Você precisa entender o que é o perdão. Você precisa praticar o perdão. Você precisa experimentar o perdão. E perdão é uma coisa que nós aprendemos com Deus. Então, eu recomendo você que se aprofunde na palavra do Senhor no que diz respeito ao perdão, porque você precisa perdoar. Quando você fala assim, olha, eu perdoo, mas eu não quero viver mais com você, isso não é perdão. Isso não é perdão. O perdão, ele lança fora todas as mágoas, ele lança fora a culpa e ele volta para o ponto inicial antes daquela culpa que foi gerada. Então, o natural é, olha, eu te perdoo, vamos reconstruir o nosso casamento. Isso que seria o natural. Eu te perdoo, mas eu não quero você nem pintado de ouro, isso não é perdão. Outra coisa, quando vocês entenderem que o perdão se faz necessário, eu acredito que muito das mágoas
elas vão se dissipar. Tá. Mas é necessário vocês entenderem coisas a respeito do casamento também. Porque o primeiro, vamos separar o seu casamento por fases. A primeira fase do casamento, vocês não priorizavam tempo junto, ou seja, você trabalhava muito, ele trabalhava muito, o tempo que vocês poderiam estar juntos, ele ia para academia, você por alguma razão não ia para academia, ficava em casa e de repente ia dormir e quando ele chegava já estava tarde também. Então, assim, a primeira fase do casamento de vocês não entenderam o que era casamento. Quando vocês poderiam ter um tempo junto, ele estava na família dele. Então, assim, vocês precisam entender a respeito de rotinas, de convivência, de intimidade. Vocês precisam entender isso. Segundo, num outro determinado momento, na segunda fase do casamento de vocês, começam as traições da sua parte e da parte dele. Vocês começam agora a viver sob uma instabilidade muito grande. Você o trai, não se arrepende, começa a perseguir ele, a investigar isso, aquilo, e ele fazer jus a isso também, porque ele começa a se envolver com outras pessoas, começa a te trair. Então, nessa segunda fase do casamento de vocês também precisam de ajuda para entender a respeito disso. E aí entra aquilo que eu falei a respeito do perdão, porque se vocês não praticarem o perdão nesse aspecto, vocês simplesmente não conseguem viver. E aí agora nós entramos na terceira fase do casamento. Eis que agora o seu marido quer voltar, você está bem sozinha e não deseja voltar. E agora, o que fazer? Eu sempre digo o seguinte, existem regras que podem mudar de caso para caso, mas são variáveis simples. Qual variável é essa? Você é cristão ou cristã? Se você é cristão, então existe uma regra para o seu casamento. Se você não é cristão, então não existe regra. Por exemplo, essa questão, meu marido quer voltar, certo? Você não é cristã? Não, Diego, eu não sou cristã, eu não creio em Deus, eu não creio em Cristo, eu não creio na Bíblia, mas eu vejo o seu trabalho de muitos anos e você tem credibilidade comigo e eu quero um conselho seu. Tá, se você não é cristã, então o que é que eu recomendo para você? Continue sozinho. Continue sozinho. O que é que eu vou falar para você? Eu continuo sozinho. É a sua opção. Tá em paz assim? Tá conseguindo levar a vida? Fica sozinho. Em algum momento, essa variável pode mudar. Ah, mas você é cristã? Você teme a Deus? Você acredita na palavra do Senhor? Então o conselho é diferente. Se o teu marido te procura, pede perdão e pede para voltar com você, aí a Bíblia já te obriga a voltar. Porque se você ler 1 Coríntios 7, Paulo falando aos casados, ele fala assim, olha, é ordem do Senhor que o casal não se separe. Tá ruim, tá um perrengue, tá horrível, não se separe. Mas se separarem, existem outras duas regras agora. Fiquem sem se casar ou se reconciliem. E aí logo em seguida ele fala assim, olha, se o descrente consente em habitar com você, então não se separe. Agora, a partir do momento que seu marido, ainda que talvez esteja na condição de descrente, ele quer voltar com você, você precisa cumprir esse mandamento. E você tem que voltar com ele. Só que assim, às vezes a gente idealiza uma reconciliação como mil maravilhas, flores, e nem sempre é assim. Às vezes exige realmente muito, exige sacrifício, empenho, tem que perdoar, tem que aprender a conviver, tem que ir abandonando as práticas pecaminosas que se desenvolveu durante a separação. É muito difícil, mas é necessário. É nesse processo que o filho vai aprender o que é perdão. É nesse processo que o filho vai aprender o que são os fundamentos do casamento. É nesse processo que vocês vão aprender o que é se tornarem uma só carne. E se faz necessário. Você poderia não ter se casado com ele. Estar pura e virgem até a morte.
mas você decidiu se tornar uma só carne com ele. Vocês frutificaram, tiveram filhos. E agora veio os conflitos do casamento. Agora vamos resolver esses conflitos e dar sequência na vida. Agora, quando você fala que tem paz estando sozinha, eu acredito que realmente a situação melhorou, mas paz é uma palavra muito forte para que a gente associe que ela só vem quando estamos longe de alguém. Porque ninguém é capaz de tirar a nossa paz. A verdadeira paz que vem de Cristo, ninguém toma. Então, nós associarmos a paz com algo ruim, algo que Deus não se agrada, não faz muito sentido. Entendeu? Então, em relação a isso, dedique um tempo, ore, comece a aceitar o fato de que não há outro caminho a não ser a reconciliação. E aí comece a se preocupar em como fazer esse processo da reconciliação. E aí, já que você encontrou a paz, compartilhe essa paz com seu marido. Eu tenho certeza que é isso que ele quer também. Afinal de contas, todos nós queremos viver em paz. Tá bom? E aí? Gostou do conselho? Para vocês que estão acompanhando essa história, que entenderam essa história, teria algum outro conselho para ela à luz da Bíblia? À luz da Bíblia, tá? Não venha com aqueles pensamentos, não, amiga, larga esse homem. À luz da Bíblia. Se tiver algum outro conselho, deixa aqui nos comentários também. Se você quiser, pode nos encaminhar o seu e-mail na primeira oportunidade, mas eu já te falei que a lista tá grande, né? A lista tá enorme. Então, na primeira oportunidade, a gente responde. Dito tudo isso, fiquem todos com Deus e nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.